Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos abatidos, enviou-me a restaurar os feridos de alma, a proclamar libertação aos cativos e a liberdade aos oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria no lugar de tristeza, vestes de louvor para substituir o espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém? Podemos dar uma salva de palmas ao Espírito de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo hoje, profetizada há 2.700 anos atrás. O Espírito de Deus já estava profetizando através de um profeta Isaías a respeito daquilo que ele ia fazer nos nossos dias. Isso não é uma coisa que aconteceu naquela época, era algo que ele estava profetizando a respeito de épocas que viriam. E nós estamos nesta época em que o Espírito Santo está agindo dessa forma. Ele está consolando, Ele está confortando, Ele está edificando, Ele está levantando, Ele está operando de uma forma sobrenatural nesses últimos dias. Essa obra que Ele está fazendo, nós precisamos entender como que Deus tem trabalhado na história. Eu queria passar para vocês se situarem, para entender o que Ele planejou para esses últimos dias. Vamos entender um pouco de cronologia. Todos estão vendo este quadro? Vocês estão vendo ali no primeiro risquinho a palavra Adão, no segundo risquinho Abraão, no risquinho Jesus, no quarto risquinho Igreja Gloriosa, no quinto risquinho juízo final. Este tempo é o tempo que corresponde ao cronos. Existem duas palavras para tempo: uma cronos, que significa aquilo que Deus faz na história, e rema, rema, a palavra que Deus opera dentro de um tempo chamado Kairos. Kairos é a operação, a intervenção de Deus no tempo. Então aqui nós estamos vendo duas formas de ver o tempo. Nós podemos ver o tempo que o homem existe sobre a face da terra e o que ele está operando na humanidade, e nós podemos também ver a ação de Deus neste tempo.
Se você pegar antes de Adão, Adão vivia, antes de Adão, o que existia era eternidade. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Bereshit, Bará, Elohim. Esqueci o resto dos termos, mas o que significa é o seguinte: no princípio, ou na eternidade, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes da humanidade, o que existia era eternidade. Não, tempo não existia ainda, tempo não era contado. Até que no versículo 2, você vê uma grande catástrofe acontecendo, e a terra tornou-se sem forma e vazia. A partir do versículo 3 de Gênesis, Deus começa a restaurar aquela terra onde houve aquela catástrofe. Essa catástrofe se deu por causa da queda de Satanás e os seus demônios, a rebeldia, a rebelião dos anjos que caíram aqui na terra, e eles detonaram com a terra da forma que ela existia. A primeira coisa que Deus criou foi a terra e os céus, e Ele criou de forma perfeita. Todas as palavras referentes à criação da terra, você vê que Deus construiu a terra de forma perfeita. Isaías 45:18 diz que Deus construiu a terra de forma tão perfeita para ser habitada. Não existe nenhum outro planeta habitável como a terra. Eu já fui espírita, médium espírita, e os espíritas dizem que existem vida em outros planetas, mas nunca foi achada. Existem sondas, existem satélites, existem vários aparelhos sondando para ver se há sinais de vida em outros planetas, mas nunca acharam e nunca vão achar, porque segundo a palavra de Deus, só a terra tem as condições necessárias para se ter vida, para se ter habitação. A terra foi feita para ser habitada. Por isso que Satanás quer dominar a terra. Por isso que Satanás mostrou a glória da terra para Jesus, porque ele caiu aqui na terra. Ele achava que a terra era dele, e quando ele descobriu que a terra estava para ser feita para que o homem habitasse, que a terra não era dele, ele se rebelou, ele tomou posse da terra. E a partir de então, ele causou um caos, a terra se encheu de trevas. Mas a partir do versículo 3 de Gênesis, Deus começa a restaurar a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e Deus começa a pôr ordem no caos, e Deus começa a restaurar aquele caos criado pela queda de Satanás aqui na terra. Deus começa a restaurar tudo que Satanás bagunçou. Aí é a primeira vez, biblicamente falando, que o tempo começa a ser contado. Foi-se o primeiro dia, foi-se o segundo dia, foi-se o terceiro dia, foi-se o quarto dia, até que no sexto dia Deus restaurou o homem. E quando Deus fez o homem, posteriormente Ele fez a mulher. A Bíblia diz que tudo que Ele viu era muito bom, e Deus descansou no sétimo dia. E a Bíblia diz que Deus restaurou a eternidade novamente. O homem, a princípio, tinha eternidade. Deus disse para ele: no dia em que comerdes dessa árvore, você morrerá. Mas até então, o homem tinha eternidade, não sei quanto tempo. A Bíblia não se refere, não fala sobre isso. Não sei quanto tempo o homem teve o gosto da eternidade. Não sei quanto tempo Adão experimentou a eternidade. Eu sei que no dia em que ele e sua mulher desobedeceram, eles passaram então a ser contado um novo tempo.
E é esse tempo que eu estou mostrando para vocês. Uma nova cronologia. Uma cronologia referente à humanidade. A terra já foi coberta pelas águas 2 vezes. Uma pela queda de Satanás. E outra no dilúvio. Mas Deus, Ele deu um novo tempo para o homem. Ele começou uma nova obra de restauração. A primeira vez que Deus começou um tempo de restauração foi para restaurar a terra que tinha sido destruída. Agora, nessa segunda vez, Deus está restaurando a humanidade. É eu e você que está no centro da vontade de Deus. Eu e você estamos no centro da atenção de Deus. Deus, eu e você é que ocupa toda a cabeça, todos os planos, todo o trabalho que Deus está desempenhando. Eu e você estamos no centro da atenção de Deus, do projeto de Deus. Deus deu um tempo, não para o homem. Este tempo de restauração é um tempo, contagem regressiva para a operação do diabo na face da terra. Quando Deus acabou de restaurar e descansou, Ele tinha restaurado a terra completamente. E Ele tinha determinado o fim da operação satânica na face da terra. A partir de então, como o homem caiu, como Satanás tomou a terra das mãos do homem, Deus começou um novo tempo, o tempo para uma contagem regressiva para a operação de Satanás na face da terra. Quem está me entendendo? Todas as vezes que Deus institui um tempo, não é para o homem, não é para a humanidade, é para encerrar com toda a atividade maligna e satânica na face da terra. E Deus estipulou uma nova semana. Em uma semana, não sei se de dias ou de milênios, mas Deus, através de uma semana, Ele restaurou a terra. E agora Ele estipulou uma nova semana para poder restaurar a humanidade, o homem. Na primeira fase dessa semana, nos 2 primeiros dias, menos em 2025 anos, entre a queda de Adão, quando o tempo de novo começou a ser contado, até Abraão, mais ou menos transcorreram 2025 anos. É só você contar nas genealogias e somar, você vai ver que transcorreram aproximadamente 2025 anos, até Abraão. De Adão a Abraão, mais ou menos 2000 anos, mais ou menos 2 dias no calendário de Deus, segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Muitas vezes o calendário de Deus não são dias de 24 horas, são dias de semanas, são dias de anos, ou são dias de milênios. Nesse caso, dias de milênios. Deus, nesses 2 primeiros dias, de Adão a Abraão, apenas o Deus Pai aparece, apenas a palavra Yahvé, ou Jeová, ou Senhor, aparece. Entre Adão e Abraão, vinha Deus, vinha Jeová, vinha Yahvé na viração do dia para conversar com Adão. Quando ele aparece para Abraão, ele fala com Abraão, é sempre o Deus Pai, sempre o Deus Pai aparecendo nos 2 primeiros dias da história ou da cronologia da humanidade. Quem está entendendo até aqui? A palavra para o Pai era aquela palavra lá que significa
Senhor, Senhor. O nome do Pai é? Qual é o nome do Pai? Senhor. Qual é o nome do Pai? Fala para a pessoa do seu lado. O nome do Pai é Senhor. A partir de Abraão, Abraão é a figura humana que melhor representa o Pai. Inclusive muitas vezes a Bíblia confunde o Pai com Abraão, ou Abraão com o Pai. Vocês se lembram da palavra do rico e do Lázaro? O rico pede: Pai Abraão, permite a Lázaro, como se fosse o próprio Deus. Muitas vezes a Bíblia mostra Abraão como uma figura do Pai. Abraão encerrou o tempo da manifestação do Pai na face da terra. Ele é a figura humana que representa o Pai. A partir de Abraão, começa a se profetizar um filho da promessa, um filho que viria. Todos os profetas e as direções das profecias são para que esse filho venha. Nós falamos que é a época da manifestação do filho, até que vem o filho Yeshua HaMashiach, ou seja, Senhor Jesus Cristo. Aí ele se manifesta, até que o filho se manifesta. Quando o filho vem pela primeira vez na face da terra, o pai aponta para ele, no dia do batismo dele diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ele é o meu filho, ele é aquele que eu profetizava, ele é aquele que eu falava, ele veio, ele se encarnou, ele está no meio de vós, ele existe. Aí ó, esse aí ó, no dia do batismo dele, quem já batizou aqui? Você é obediente, você está seguindo Jesus. Quem não batizou, você precisa batizar, porque Jesus não precisava batizar e ele batizou. No dia do batismo dele, o próprio Pai apontou para ele e disse: este é o meu filho. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse: Maria, não tema receber o que está no teu ventre. O que está no teu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Ele se chamará Jesus. Ele é o Filho de Deus. Até que veio Jesus e encerrou o tempo do Filho. O que Jesus começou a profetizar? Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio.
Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Eu achei muito ótimo. E ótimo, não, eu fiquei muito feliz mesmo. Nem tem palavra para explicar, né? Eu quero agradecer muito o Bem-Estar por ter me dado essa oportunidade de me ajudar, de estar me ajudando por eu estar em dificuldade financeira, assim, com as contas, com a cesta, com tudo que eles têm me ajudado e que possa também ajudar outras famílias também. Espero que vai ajudar muito mais gente, assim como eu. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade, assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer
conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. O CERTO, Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia, é uma instituição privada de caráter filantrópico, reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o CERTO, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no CERTO, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação
é muito importante, porque quando a Maísa chegou no certo, ela não dava conta de pôr a comida assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos
E então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família, os meus pais, era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada mamãe por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós. E para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. Meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. Eu não tinha certeza sobre meu futuro. Ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir. E assim que foi. Ele me deu ari, que vinha para o Brasil. E eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, talvez da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e este foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então,
uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava traindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus. A nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus, e esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco. Eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.